Heisei Rider vs Showa Rider é um filme que colocou frente a frente duas gerações de Riders diferentes. No caso, todos os Riders da era Showa contra todos os Riders da era Heisei, que até aquele momento eram de Kuga Again. E cara, esse pode parecer ser apenas mais um filme de verão, um filme que apareceu todos os Riders e tudo mais, mas vai por mim, esse filme foi muito além disso. Não à toa, hoje a gente vai falar sobre Heisei Riders vs Showa Riders. Fala galera do canal Toku Vlog, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E a galera, hoje eu vou estar comentando um pouco com vocês sobre esse filme. Recentemente eu assisti ele e cara, ele foi um filme que me surpreendeu demais e que, pô, vale a pena a gente falar um pouco sobre ele aqui no canal. E bom, antes da gente começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem, principalmente pro seu amigo fã da franquia Kamen Rider e principalmente para aquele seu amigo que gosta tanto das séries antigas quanto atuais, porque vai por mim, esse vídeo vale para ele também. E claro, não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, o Twitter do canal, por mais que esteja bloqueado no Brasil, e o TikTok. Pois é, galera, a gente tá no TikTok também, então segue a gente, todos os links estão aqui na descrição. Então bora lá. Heisei Kamen Rider vs Showa Riders ou Kamen Rider Taisei, com uma participaçãozinha das séries da franquia Super Sentai que passavam na época, é o filme que traz um encontro entre os Kamen Riders da era Showa e os Kamen Riders da era Heisei. O filme estreou nos cinemas japoneses em 29 de março de 2014. Tanto que a frase de efeito desse filme é Heisei vs Showa. O confronto do Rider que quebra todas as regras será resolvido. E bom, o filme nos apresenta o seguinte questionamento. Os Riders geralmente lutam para proteger seu lar, mas desta vez eles estão lutando entre si. Até porque parece que a luta dessa vez está conectada à aparição do Império Subterrâneo Badan. Não à toa, Kamen Rider Ichigo, Takeshi Hongo, está tentando derrotar Badan, e para fazer isso, ele deve derrotar o Gain. Badan está usando monstros de séries diferentes e está tentando continuar de onde a Shocker parou. Tokyuja e Kyoryu Red de Kyoryuja se juntaram à luta para proteger a paz mundial. Agora, a pergunta que não quer calar, por que os Riders estão se enfrentando? Basicamente o filme se trata disso, mas antes de falar um pouco mais sobre ele, vão aqui algumas pequenas curiosidades que é bom destacar para você que ainda não viu ou que até mesmo já viu e ficou com algumas dúvidas. Uma coisa legal de começar destacando é que pouco antes do filme ser lançado lá nos cinemas, rolou uma enquete lá no site da Toei. E cara, nesse site, os fãs meio que puderam votar e decidir quem que ia ganhar essa briga, no caso, ou os Showa Riders ou os Heisei Riders. E cara, nessa votação, quem ganhou foram os Heisei Riders. E isso meio que foi a primeira vez que o público em si, o público que acompanha as séries lá no Japão, pôde opinar sobre o final do filme, pôde decidir quem que seria o vencedor. E o mais legal é que, mesmo com a votação tendo sido com os Heisei Riders saindo como vencedores, essa votação rolou pelo menos até o último dia, até um dia antes do lançamento do filme nos cinemas. Porém, após o lançamento do filme, no lançamento do filme em Blu-ray, em DVD Blu-ray, a gente não tem só esse final, a gente também tem um final alternativo, onde mostra como teria sido se os Showa Riders tivessem vencido. Então, meio que ficou essa, não é porque a era Heisei venceu na votação, que a gente não poderia ver também como os Showa venceram. Então, agora, para quem quiser assistir nesse momento, pode ver as duas opções e escolher qual final você prefere, com Heisei ou Showa vencendo. Vamos admitir que essa foi uma baita sacada. E outro detalhe importante de destacar é que nesse filme a gente tem a morte do Masato Kusaka meio que contada de forma bem diferente do que ocorreu na série de TV. Por exemplo, para quem não se lembra, na série de TV, o Kusaka morre sozinho, com o Kiba destruindo ele. Mas nesse filme, ele morre de uma forma totalmente diferente. No caso, a gente tem ele e o Fines lutando numa praia. E enquanto o Fines está lutando com um Orofnock, o Caixa está lutando com o outro. E nessa luta, o Caixa acaba sendo destruído e morre nos braços do Takumi, bem diferente do que ocorreu lá na série. Não à toa, de acordo com o Kohei Murakami, ator que interpretou o Kusaka na série, quando ele perguntou ao diretor Takayuki Shibasaki sobre a mudança, ele foi informado de que um espírito maligno havia assumido a forma do Kusaka, e isso fez com que o Takumi se lembrasse mal das circunstâncias da morte do seu companheiro. Não à toa, por isso,
acaba ocorrendo essa pequena mudança na forma como o Kusaka morre dentro desse filme. E outro detalhe legal de destacar é que no final do filme, no caso depois da cena pós-crédito, das cenas finais pós-créditos, né, o filme ele aparece dedicado ao Tohru Hirayama, que foi o co-criador da primeira série da franquia Kamen Rider. E não só ele, mas também ao Takao Nagaishi, que foi o diretor de Kamen Rider Agito, Fines, Blade e Kabuto. Ambos, infelizmente, acabaram falecendo em 2013, um ano antes do lançamento do filme. E agora bora falar sobre o filme. E um ponto legal de começar destacando é as cenas de luta que esse filme apresenta. Cara, as cenas de luta são muito bem feitas nesse filme. Cara, os duelos que a gente tem entre os Showa Riders e os Heisei Riders são muito bons, são muito bem trabalhados, são muito bem equilibrados, vamos colocar assim. E um destaque enorme para as lutas do Fines e do X e do Ichigo e do Gai. A luta desses quatro, assim, cara, a luta deles é muito boa. Dá pra notar que os caras estão realmente lutando pra valer. Então, pô, as cenas de luta desse filme, as explosões que a gente tem muita explosão feita, digamos, que não é feita de CGI, muita explosão mesmo, que, cara, contribuiu muito pra esse filme, que tem efeitos até que bons, tem efeitos muito bons, e que, cara, traz ótimas cenas de luta, que foram muito bem feitas e muito bem construídas. Fora que, cara, esse filme em si, ele tem uma história muito boa mesmo. E ainda por cima, ele não tem só um plot muito bom, mas ele também apresenta vários subplots que são bons e que ainda se conectam à história central do filme. Cara, isso é muito difícil de fazer. Você apresentar um plot central e ainda ter subplots que se conectem à história do filme e que ainda façam sentido. E esse filme conseguiu fazer isso. Ele tem subplots muito interessantes, muito bons e muito bem trabalhados. E ainda por cima, ele levanta uma questão muito importante que rola até mesmo dentro da própria Tokunet, que é o quê? Qual que é o melhor? Quem é o melhor? O antigo ou o novo? Mas aí você me pergunta, poxa, Thiago, o filme apresenta essa questão? E como apresenta? Bom, num contexto geral, o filme se trata disso, dessa questão de gerações diferentes, pensam de formas diferentes, e da questão do apego a alguém que já se foi. Num contexto geral, o filme nos apresenta um garoto que faleceu, que sofreu um acidente e infelizmente faleceu, porém ele faleceu brigado com a mãe. E o garoto meio que tá tendo, mesmo já estando morto, ele quer ainda pelo menos tentar consertar essa questão dele com a mãe. E a gente tem o pai do garoto, que é algo que meio que não quer aceitar a morte do filho dele e também não quer passar pela dor de ter perdido um filho. E cara, ele meio que é o vilão dessa história. E em cima disso, a história da série anda. E ainda, em cima disso, entra o plot do choque de gerações. Por quê? Porque na visão dos Riders Showa, os Riders Heisei são os grandes culpados. Por quê? Porque os Riders Heisei, ou no caso todo o Kamen Rider dentro da história da série, ele é visto como uma referência tanto para criança quanto para adultos e tudo mais. Por quê? Porque eles são os heróis. E cara, eles associam que os Riders Heisei têm um apego muito grande a alguém que já se foi. E por causa desse apego, eles acabaram gerando algumas brechas que trouxeram o Império Badan de volta e que estão gerando todas essas incursões que acabam acontecendo nas linhas do tempo de cada série. Porém, os Heisei Riders pensam de forma diferente. Eles pensam que a culpa não é deles e que você se apegar, ter algum apego a alguém que já se foi, não é tipo um problema. Eles pensam que tipo assim, a questão não é você nem ser apegado, é você só não esquecer dessas pessoas. E os Riders Showa, não, eles acreditam que o quê? Que você perdeu alguém? Ok, a dor ensinou a pessoa a ficar mais forte e também a questão de tipo assim, infelizmente se foi, vou sentir falta, mas vida que segue. Já os Riders Heisei não, os Riders Heisei, eles pensam que a pessoa se foi, mas ela nunca será esquecida. Algo que os Riders Showa não concordam, porque pelo que dá a entender no filme, na visão dos Riders Showa, a pessoa se foi, tudo bem, tem a questão do luto e tudo mais, mas depois disso vida que segue. E cara, em cima dessa questão de como as pessoas veem, de como cada um vê o apego, a questão do apego a alguém que já se foi, é que gira em torno do filme. Os Riders Showa consideram os Heisei culpados por terem um apego maior a alguém que já se foi. E os Riders Heisei não concordam com essa opinião dos Riders Showa. E em cima disso, rola todo o plot da história. E, cara, isso levanta a questão do quê? Da forma de pensar que cada geração tem. Por quê? Porque olha o contexto geral desse filme. O líder da era Showa, dos Riders Showa, o cara que lidera esse pensamento é justamente quem? O Ichigo, o primeiro Kamen Rider. Se a gente colocar num contexto, o primeiro, o mais velho. E quem que lidera os pensamentos da era Heisei? Na boa, é o Tsukasa, juntamente com o Gain
e com o Fars. No caso, esses três são os que lideram o pensamento, mas quem bate de frente diretamente com o Ichigo é o próprio Gai. E em cima disso rola esse choque de gerações. Por quê? Gerações diferentes, cabeças diferentes, pensamentos diferentes. E como eles não chegam a acordo, rola essa luta. Óbvio que chega um momento do filme, eles se aliam e tudo mais, até porque eles têm que destruir o Império Badan. Mas a questão da treta, do choque de gerações, dos pensamentos diferentes, sim, isso rola pra valer no filme. Cara, a forma como isso é resolvido é algo simplesmente surreal. Por quê? Depois que todo o problema é resolvido, eles realmente... A gente tem duas gerações caindo numa trocação franca, eles lutam pra valer. E cara, o mais incrível, a gente tem o quê? A gente tem o Ichigo, que como eu disse é o primeiro, é o mais velho, vamos colocar assim, e o Gai, que teoricamente é o mais novo. Por quê? Porque era o Rider da vez. A gente tem os dois lutando. Por quê? Porque não chegaram a uma conclusão. Então, como não chegaram a uma conclusão, os dois ficam brigando. Porém, essa treta, ela é resolvida num detalhe tão pequeno, que eu não vou dizer o detalhe, porque eu não quero estragar a experiência de quem for assistir, mas ela é resolvida num detalhe tão pequeno que, pô, cara, se a gente olhar para e perceber, e depois que é resolvido, a gente tem uma coisa muito legal, que é o quê? As duas gerações frente a frente e o Ichigo falando que apesar deles terem visões diferentes, no fim das contas eles vão em busca do mesmo objetivo, que é o quê? Proteger as pessoas e cumprir o dever deles como heróis e como Kamen Riders. E cara, essa frase, essa questão de quem fecha justamente o diálogo é justamente quem? O Ichigo, o primeiro Kamen Rider, o que dá mais peso a seguir a todo esse contexto. Porque se a gente pegar esse plot deles de Rider contra Rider e trazer para os dias de hoje, isso rola até na Tokunet. Por quê? Porque frequentemente, você pode reparar, tem gente criticando série antiga, tem gente criticando série nova, falando que as séries novas é isso, e gente falando que as séries mais antigas é aquilo, e cara, olha a mensagem que esse filme traz. Esse filme traz a mensagem do seguinte, que é algo dito pelo próprio Ichigo, para dar mais peso, que é o quê? A gente tem visões diferentes, a gente vê as coisas de perspectivas diferentes, temos pensamentos diferentes. Por quê? Gerações diferentes, cabeças e pensamentos diferentes. O próprio Ichigo meio que fala isso num contexto geral do filme. E no contexto geral, tem que parar de falar contexto geral, tô falando isso muito. A questão aqui é, no fim das contas, não tem um porquê. Eles mostram pra gente que, cara, se você gosta das séries mais antigas, tudo bem. Se você gosta das séries mais atuais, tudo bem também. Porque no fim das contas, o objetivo é o mesmo, que é o quê? Assistir Tokusatsu, se divertir assistindo e aprender com as séries. Cara, se você não viu esse filme, eu te indico muito você ver. Porque essa questão do choque de gerações, eu acho que é o grande ponto alto do filme. É um ensinamento que o filme passa e que, cara, ele é fechado com chave de ouro. Porque é dito pelo primeiro Kamen Rider. Porque nesse caso, sim, que os Heisei ganham, no caso das duas versões, que tanto quando a Showa ganha, quanto os Heisei ganham, quem dá o toque final, quem diz essa mesma frase de que no fim das contas, apesar das cabeças diferentes, visões diferentes, é o Ichigo, pra deixar claro o quê? Você gosta das séries antigas? Ótimo. Você gosta das séries atuais? Ótimo também. O importante é você gostar, assistir e gostar. Simples assim. E ainda tem a questão do quê? Do luto. Esse filme, ele trata muito a questão de como a pessoa lida com o luto. Como é a questão da pessoa perder alguém, como pode ser difícil você aceitar a perda de alguém. Por exemplo, o pai do menino, ele não queria de jeito nenhum perder o filho dele. Tanto que durante o filme a gente custa pra acreditar que é de fato o pai dele, porque não parece. Mas depois a gente entende o porquê. Não à toa, ele trabalha muito bem essa questão do luto, trabalha como que você pode trabalhar isso e tudo mais, então é um filme muito bom, muito emocionante e com muitos ensinamentos. E ainda destaque também para os personagens desse filme, especialmente para o Takeshi Hongo, que, cara, tem um papel fundamental nessa história. O Decade, que muita gente não gosta da série, cara, ele é muito fundamental nessa história. O Decade, eu diria que ele é mais protagonista do que o próprio Gai nesse filme. Por quê? Porque o Decade, ele carrega meio que a questão do quê? De ser um Rider que tem uma fama de destruidor de mundos. E, pô, ele tem essa questão de ser meio que o líder da era Heisei. É ele quem une todos os Riders da era Heisei, quem traz todos eles pra luta. E enquanto é o Hongo que traz os Riders da era Showa. Então, pô, o Decade nesse filme, ele dá um show. Não só em questão de atuação, mas o personagem em si, ele é extremamente necessário nessa trama, como um grande representante da Era Heisei, porque o Gai ainda,
Ele, apesar de ser o Rider, ele ainda é o Rider mais recente, e é um Rider que não saca muito da questão das eras e dos Kamen Riders. É um Rider que tá aprendendo, e o Decade não. O Decade já é um Rider que sabe de tudo, viajou por todos os mundos e é um Rider que tem o conhecimento do que é ser um Kamen Rider em si. Mas, bom, pessoal, deixa nos comentários se você já assistiu esse filme, o que você acha da forma como eu vi ele, se você concorda com o que eu falei aqui sobre a questão das gerações, sobre a mensagem que esse filme passa, e se você já assistiu, deixa nos comentários, vamos debater sobre ele. Eu particularmente gostei demais. E galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa esse sininho das notificações e, claro, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E principalmente também não esquece de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, mesmo que não esteja funcionando, né? E o TikTok do canal estão na descrição desse vídeo, segue a gente lá. E é isso, também deixa nos comentários se você tem algum outro filme que você quer que eu traga aqui pro canal pra comentar, trazer minha opinião, algum filme que você considera muito bom de Tokusatsu e tudo mais. E bom galera, é isso, muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui, um forte abraço e até a próxima!